Já com a line art pronta, vamos dar início aqui, colocar de fato a mão na massa e iniciar o nosso desenho. Eu costumo iniciar o desenho pelo olho, acho que fica mais prático devido a ser uma parte que tem um pouco mais de expressão, um pouco mais de vida. Eu gosto de iniciar sempre pelo olho, sempre quando eu posso inicio pelo olho. Com o lápis 745 da Faber-Castell Super Soft, que é um marrom bem escuro, quase preto, eu inicio fazendo algumas marcações aqui na sobrancelha, fazendo algumas áreas mais escuras, geralmente as áreas que tem mais sombra. Então vou trabalhando sem apertar muito o lápis ainda sobre o papel, fazendo algumas marcações para eu conseguir me guiar de maneira mais fácil e não me perder no desenho. Vou marcando aqui o olho também, a linha acima do olho, fazendo algumas marcações leves. Como essa região do olho aqui é uma região mais escura, o olho tem esse contorno um pouco mais escuro, mais pro preto, eu vou passar depois. Então com esse marrom aqui eu consigo já ir fazendo algumas marcações. Já vou marcando aqui essa região ao lado do nariz, que é uma parte que tem um pouco mais de sombra, já demarcando toda essa região de sombra aqui, ainda com lápis bem leve sobre o papel. Não estou pressionando muito o lápis sobre o papel nesse momento, porque nesse momento que eu estou pensando em fazer essas marcações, eu já ir definindo as áreas de sombra do desenho, para depois eu vir reforçando as áreas de sombra, ou seja, apertando mais o lápis sobre o papel e deixando essas áreas mais marcadas. E nessa etapa, como em todas as outras etapas, é muito importante a gente ter paciência. O desenho que a gente está trabalhando é um desenho realista, mas isso vai se aplicar no desenho realista, vai se aplicar no desenho semi-realista também, que é muito importante termos paciência para a gente ir construindo as nossas camadas, construindo o nosso desenho etapa por etapa. E isso aqui é um processo, e para a gente garantir um resultado final realista, tem que seguir esse processo. O desenho realista não é um desenho rápido, não é um desenho que na sua maioria é simples, acaba sendo mais complexo, mas se a gente confiar no processo e ir construindo etapa por etapa o nosso desenho, vamos ter um resultado final bem legal e um desenho realista. Já construindo a sombra aqui na lateral do rosto dele, tem uma sombra bem marcada, como a gente consegue ver na nossa referência, que vai pegar toda essa lateral aqui do rosto dele. Então com esse lápis marrom eu vou construindo toda essa área de sombra, trabalhando a princípio com uma camada bem leve. As primeiras camadas sempre trabalho com elas um pouco mais leve, e aqui eu tô fazendo a marcação dessa sombra, observando a minha referência e construindo essa área de sombra aqui. E a vantagem de trabalhar com as camadas um pouco mais leve no início, se eu cometer algum erro, fica mais fácil de eu conseguir consertar. Que as camadas estão mais leves, é mais fácil de apagar, é mais fácil de consertar. Além de ter a vantagem da gente conseguir trabalhar a sobreposição de camadas. Então eu estou trabalhando com esse marrom aqui, que é bem mais escuro, ele chega bem próximo ali do preto, então estou trabalhando uma camada leve. Depois eu venho trabalhando aqui com outras cores, deixando a pele dele mais rica em tons e também um pouco mais viva do que eu já ia e apertar com bastante força aqui, deixando tudo mais preto e acinzentado, o que acaba matando a nossa pele e destruindo totalmente o realismo que a gente pode construir aqui na nossa pele. E conforme eu vou trabalhando, descendo aqui nessa sombra, eu já vou trabalhando o degradê, que aqui embaixo é mais claro e aqui em cima é um pouquinho mais escuro. Então conforme eu vou descendo, eu vou suavizando a mão, deixando essa área aqui de baixo, essa parte de baixo, mais clara, quase desaparecendo. Se for necessário, eu volto e adiciono mais cor aqui nessa região.
E no desenho realista, assim também como no desenho semi-realista, é necessário que a gente tenha controle sobre o degradê, porque isso é fundamental para a gente conseguir desenvolver um desenho tanto realista quanto semi-realista. E nessa primeira etapa eu trabalho sempre marcando as sombras, mas eu vou por partes, não vou fazer as sombras de todo o desenho. Como aqui eu vou desenhar primeiro o rosto dele, pintar primeiro o rosto, então vou fazer as marcações de sombra que tem no rosto. E depois eu vou ir adicionando as cores, trabalhando luz, e quando eu finalizar o rosto, eu vou para as outras partes do desenho. Eu vou acelerar um pouco o vídeo nessa etapa para ele não ficar muito longo. Com o lápis preto, esse que eu estou utilizando aqui é da Brute Funner. Vocês podem utilizar o Faber-Castell da linha Eco, pode utilizar o Faber-Castell Super Soft ou o Leo Carbon Line, não vai dar grandes diferença não. Eu gosto de utilizar o da Brute Funner devido ele ter uma boa mistura, mas os outros são muito bons também. E aqui eu vou trabalhando no olho, trazendo um pouquinho mais de detalhe. Já escurecendo um pouco da pupila, trabalhando um pouquinho acima ali nos cílios e fazendo esses contornos. Ainda não estou dando um acabamento final, estou mais fazendo no mesmo quesito, a mesma coisa que eu fiz na sombra, fazendo algumas marcações para ir vendo se está tudo correto, se o formato do olho está certo. Então vou sempre trabalhando aqui no olho, fazendo os contornos, alguns traços que são mais escuros e observando a minha referência e vendo como está ficando. Agora aqui na pupila eu já vou apertando um pouco mais para trazer esse preto mais intenso, um pouco mais semelhante do resultado final do desenho. Já vou criando uma sombra aqui dentro da íris do olho, geralmente a parte de cima aqui da íris, assim como o olho todo, ela é um pouquinho mais escura devido à sombra da pálpebra e dos cílios, que geralmente vai ser assim, a não ser em casos bem raros que você pega um desenho para fazer com uma iluminação que venha de baixo para cima, uma iluminação totalmente diferente, onde vai ofuscar um pouco essa sombra, mas geralmente essa região é um pouquinho mais escura. E prestar atenção nesses detalhes vai fazer muita diferença no seu desenho. Mesmo que às vezes isso não seja tão perceptível, você não consiga ver tanto essa sombra, eu mesmo sempre procuro reforçar um pouquinho ela, porque isso ajuda bastante no realismo do nosso desenho. Com lápis verde oliva da Leo Carbon Line, mais ou menos esse tom aqui, ele não tem numeração nem nenhuma marcação para identificação, mas é esse tom que está aqui no papel, algo semelhante a isso. Eu vou passar aqui na íris do olho, para já ir trabalhando a coloração do olho dele. Vou espalhando sobre todo o olho aqui. Agora eu vou voltar com o lápis preto e vou escurecer um pouquinho o olho, deixando esse verde um pouco mais escuro e um pouquinho menos saturado, para aproximar um pouquinho mais ao que eu tenho aqui na minha referência. E eu procuro sempre trabalhar por partes, como por exemplo, nesse momento aqui eu estou trabalhando a cor do olho. E assim que eu tiver a cor do olho bem trabalhada, bem certinha, semelhante ao que eu tenho na minha referência, só aí então eu começo a trabalhar alguns detalhes do olho, como fazer alguns riscos,
trabalhar a luz que tem no olho e trabalhando os detalhes do olho, só depois que eu acertar as cores dele. Agora eu vou pegar um lápis cinza, um cinza médio, para trabalhar essa região branca do olho, essa região que é chamada de esclera. A gente fala que é branco, mas ela não é 100% branco, o branco do papel. Ela geralmente pende para o lado do cinza, às vezes um cinza mais quente, às vezes um cinza mais frio. Esse cinza que eu estou utilizando aqui é da Brut Funner e é um cinza médio. Não é um cinza nem muito clarinho, nem muito escuro. E eu estou passando ele aqui de maneira suave e vou apertando aos poucos conforme eu vou vendo aqui na minha referência e conforme for necessário. E não é necessário utilizar os mesmos lápis que eu estou utilizando. Vocês podem utilizar os lápis que vocês tiverem à disposição de vocês aí, que vocês vão conseguir chegar no mesmo resultado seguindo esses passos. Se tiver os mesmos lápis, legal, utiliza. Se não tiver, não fiquem presos a isso. Use o que tiver à disposição de vocês aí. Agora eu já venho com um cinza da Faber-Castell, linha Super Soft. Esse é o 735, é um cinza médio também. Daí eu vou apertando um pouquinho mais e já fazendo a mistura dos dois tons de cinza. E eu gosto de trabalhar com vários lápis diferentes, várias marcas diferentes, que a gente consegue extrair o melhor de cada um. É necessário? Não, eu acredito que não seja necessário. É uma questão mais de opção, de gosto, de preferência. Um desenho como esse, por exemplo, daria para fazer só com os lápis da Super Soft, daria para fazer só com os lápis da Leo Carbon Line. Acredito, embora eu não use muito os lápis de cor da Faber-Castell linha Eco, então é algo que fica a critério de vocês mesmo. Como vocês se sentirem mais confortável, vocês podem fazer. Com o lápis 718 da linha Super Soft, eu vou trabalhar essa pequena região aqui do olho, só adicionar um pouquinho dele, um pequeno detalhezinho. Volto com o lápis preto para trabalhar alguns detalhes aqui mais escuro, como essa linha da pálpebra. Com o 728 da Super Soft, esse tom de pele aqui bem clarinho, ele se assemelha bastante a um tom de areia mais claro. Eu vou passar um pouco nas regiões aqui da pele, acima, na pálpebra, que é uma parte um pouco mais clarinha. Já vou trabalhando aqui, um pouco abaixo aqui no olho também eu passo. E esse aqui é o 723 da Faber-Castell, linha Super Soft. É um tom de pele um pouco escuro, um tom de nude. Vou utilizar ele para passar aqui acima do olho, nessas regiões que é um pouquinho mais escura. Primeiro eu vou aplicando uma camada leve, preenchendo o papel e cobrindo toda essa área aqui acima do olho, um pouquinho acima da sobrancelha também. Já vou adicionando um pouquinho de degradê, mas sem apertar muito o lápis, porque eu quero trabalhar aqui camadas, vou trabalhar com outras cores. Então nesse momento eu não aperto muito o lápis, para evitar de preencher todos os poros do papel e dificultar o meu trabalho de trabalhar a sobreposição de camadas. Assim eu consigo trabalhar mais camadas sobre o papel e depois, quando eu prensar as camadas, consigo ter um resultado melhor. Consigo criar cores fazendo mistura de outras cores. Então é sempre uma vantagem trabalhar inicialmente de maneira suave e vir adicionando cores aos poucos. Mesmo que demore um pouquinho mais, mas você garante um resultado final com mais qualidade e mais rico em cores, mais rico em detalhes e mais rico em saturação também. Justamente devido à mistura de cores e trabalhar bem as camadas.
Eu vou espalhar bem esse tom aqui sobre o rosto do personagem, que é um tom médio, ainda não é o tom mais escuro, mesmo que eu estou trabalhando ele claro, criando essa base aqui sobre o rosto do personagem. Vou acelerar um pouquinho o vídeo nesse processo, para não ficar muito maçante a aula. Marcar essa região da sobrancelha que tem mais expressão. E já vou descendo um pouco aqui também na região da bochecha e adicionando um pouco de cor. Vou pegar um tom de areia, que é o 728 da Faber-Castell Super Soft, para já ir trabalhando essas áreas um pouquinho mais claras aqui. Com o lápis 747 da Super Soft, que é semelhante a um marrom claro ou aquele tom de bege nas caixinhas de lápis mais conhecida, eu vou espalhar um pouquinho ele por cima da sombra, para trazer um tom um pouco mais quente para essa sombra aqui. Agora eu vou pegar o lápis 711 da Super Soft, é um marrom com um pouco mais de vermelho, bem semelhante àquele marrom natural que a gente encontra nas caixinhas de lápis de cor de 12 cores. E vou misturando ele nessa sombra aqui, onde eu adicionei um marrom um pouco mais escuro, para deixar essa região, além de escura, um pouco mais quente, tirando aquele aspecto de acinzentado, trazendo um pouquinho mais de vida para nossa pele. E eu vou sempre dando uma olhada na minha referência para ver onde eu aplico ele, ver onde eu consigo pesar um pouquinho mais a mão e onde eu tenho que passar com a mão bem mais suave, para já ir trabalhando a questão do degradê. E sobre a forma de pintar, vocês vão ver que às vezes eu pinto fazendo algumas bolinhas, aquela forma circular. Às vezes eu pinto só fazendo risco mesmo, ou cruzando o risco, às vezes na horizontal, às vezes na vertical. Eu vou trabalhando de várias formas, tentando preencher o papel. Não tem uma regra clara não. Agora eu pego o lápis 745 da Super Soft, que é aquele marrom bem escuro que eu iniciei fazendo essa sombra, e eu começo a apertar ele mais sobre o papel, justamente trazendo essa cor mais forte, mais intensa. Já deixando mais escuro e deixando essa sombra mais marcada, um pouco mais semelhante do que ela vai ficar no final. Vou adiantar um pouquinho essa parte, aqui não tem nenhum segredo, é só preencher bem essa sombra, pressionando um pouquinho mais o lápis sobre o papel, observando como está na referência e preencher bem toda ela aqui. Já vou estendendo um pouquinho para o lado do olho. Agora eu vou pegar o marrom, o 711, para ir misturando aqui e trabalhando a transição do escuro e indo para o claro. Vou passando aqui embaixo também, onde não tem tanto preto, não é tão escuro a sombra, acaba sendo um pouco mais marrom, um pouco mais clarinha. E vou trabalhando nesses meio tom, vamos chamar assim, onde não tem tanto preto, mas também não é tão claro, e escurecendo um pouquinho a pele dele já. Escurecendo essa região aqui do olho. Volto com marrom mais escuro para trabalhar alguns detalhes que são mais marcados, como essa bolsinha aqui abaixo do olho, que é um pouco mais marcada. Conforme a gente for adicionando cor, ela vai ficar um pouquinho mais suave. Com o lápis 747, um tom de marrom claro, eu vou ir trabalhando a mistura das cores aqui, onde tem esse tom um pouquinho mais quente. Nosso personagem tem a pele
morena. Então tem todas essas misturas de cor que vai variar de areia até um marrom mais escuro. Então a gente tem o bege ou marrom claro, tem o tom de areia, tem algumas regiões que vai ter num tom de pele mais puxado para o rosa, e a pele às vezes tem esses tons que são um pouco diferentes, como vermelho, às vezes verde, às vezes azul também. Vai depender da pele, do tom de pele, vai depender da iluminação que está em volta ali da pele do nosso personagem. Então, às vezes tem essas cores que são um pouco diferentes. O amarelo também às vezes é usado, né, que eu já vou preenchendo um pouco mais a região do olho, tirando aquela cor clarinha e até mesmo o branco do papel. E a gente vê nesse ponto que as coisas já começam a ganhar um pouquinho mais de forma, a ter um pouco mais de cor, a ganhar mais vida. E o realismo pouco a pouco vai começando a aparecer. Em todas essas misturas de cores, camadas, o contraste começa a aparecer também. E é nesse ponto que as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes. Com esse tom de areia, o 728 da Supersoft, eu começo a trabalhar um pouquinho aqui acima do olho, trazendo esse tom de areia e misturando um pouquinho com o tom de marrom que a gente passou anteriormente, já mesclando um pouco as cores. Com o 723 da Supersoft, que é um tom de nude, que eu acabo usando bastante para fazer a pele, eu começo a misturar as cores aqui na região do olho, ao lado do nariz, indo um pouco para a bochecha e mesclando todas essas cores, ainda sem apertar muito o lápis sobre o papel, só fazendo uma mistura mesmo, construindo as camadas, mas sem aquela ideia de prensar a camada, ou seja, não estou apertando muito o lápis. Voltando com 728, que é aquele tom de areia, eu vou passando ele de novo aqui nessa região da luz da bochecha, agora apertando um pouquinho mais o lápis sobre o papel. A gente consegue ver um pouco mais da cor dele, embora ele seja um lápis claro. Volto com 723, dando uma misturada aqui, suavizando essa transição, trabalhando no degradê entre esse tom de areia e esse tom de pele mais escuro, que é o 723, e com o marrom mais vermelho, aquele 711 da Faber-Castell Supersoft, eu adiciono só uns detalhezinhos que tem aqui ao lado do olho. E é dessa forma que eu vou trabalhando toda a pele dele, fazendo essa mistura de cores entre um marrom mais escuro, um marrom mais avermelhado, um tom de areia, um tom de pele mais escuro e aquele tom de pele bem conhecido que vem em toda a caixa de lápis de cor, que é aquele rosa claro. Aqui na Supersoft ele é o 718 e a gente vai variando entre esses tons, entre tons claros, escuros e construindo assim a nossa pele realista. Vou reforçando aqui as áreas mais escuras, sempre observando bem a minha referência, sempre fazendo essa comparação, trabalho sempre com a referência aberta aqui do lado para tentar trazer bastante semelhança para o meu desenho. Eu não fico muito preso a ponto de fazer tudo exatamente igualzinho e estar na minha referência, mas eu procuro trazer pontos importantes que vão fazer bastante diferença se eles não estiverem no meu desenho. Então eu sempre trago algo que eu gosto de chamar de semelhança, mas não fazendo tudo exatamente igual. É uma questão de escolha também do caminho que se quer seguir com o seu desenho. Agora eu volto aqui na sobrancelha com o lápis marrom, aquele marrom escuro 745 da Faber-Castell, e eu vou fazendo de maneira suave os pelinhos, para depois eu vir com o preto e reforçar. Então eu inicio sempre do meio da sobrancelha para cima, do meio da sobrancelha para trás, do meio da sobrancelha, fazendo esses
esses pelinhos, de maneira que iniciando no meio da sobrancelha eu consigo deixar o final do pelo um pouquinho mais fininho, dando aquele aspecto de mais realista. Então eu passo o lápis sobre o papel, sem forçar muito para não fazer aquela marca de bolinha ali na sobrancelha e ficar estranho, né? Quebrando o realismo. Então eu vou observando aqui na minha referência, vendo o desenho da sobrancelha, para onde que vão alguns pelos, e vou trabalhando com base na minha referência, para deixar a sobrancelha mais natural e semelhante à do personagem que eu estou fazendo. Agora eu vou pegar o lápis preto e vou vir reforçando esses pelos aqui, já trazendo um acabamento para eles. Se precisar, depois eu volto, dou uma ajustada, às vezes é necessário conforme a gente vai pintando, mas vou fazendo o mesmo trabalho que eu fiz com o lápis marrom, pegando do meio da sobrancelha e puxando o pelinho para fora, garantindo assim que o final do pelo ele vai ficar mais fininho, contribuindo aí para o nosso realismo. E aí eu vou fazendo alguns pelinhos mais finos no acabamento, puxando um pouquinho para fora, e reforço alguns no meio, deixando um pouquinho mais grosso, para trazer essa dinâmica de pelos e não ficar aquele padrão, todos os pelos exatamente igual, com o mesmo tamanho, a mesma espessura. Então essa variação vai ajudar e contribuir bastante para o nosso realismo. Sempre é bom pensar nessa forma dinâmica, porque a gente vê que no realismo, na vida real, as coisas não têm um padrão de ser tudo exatamente igualzinho. Então essa quebra de padrão acaba contribuindo bastante para o realismo do desenho. Agora eu vou trabalhar um pouquinho aqui nessas sombras que são um pouquinho mais intensas, um pouco mais escuras. Com o preto mesmo eu vou já trabalhando elas. Vou acelerar o vídeo aqui nesse ponto, porque não tem nenhum segredo, é basicamente o que a gente fez nos processos anteriores, só de pintura, preenchimento do papel mesmo, de maneira tranquila, sem nenhum tipo de textura ainda, só preencher o papel mesmo, observando onde que está cada cor, onde que está a sombra, e trabalhando com os mesmos lápis que a gente utilizou. Marrom mais escuro, um tom de nude, areia, e aonde as sombras for mais escuras e profundas a gente usa o preto. E aqui com o lápis marrom eu vou trabalhando essa área que está vindo da sombra para a luz, conforme vai chegando perto da espada, tem uma luz forte ali batendo no rosto dele, então eu vou trabalhando essa transição, vou fazer um risco aqui de uma marca de expressão do rosto dele. Agora com o lápis bege ou marrom claro, eu vou continuar trabalhando esse preenchimento e essa transição aqui, que pega todas essas cores. Agora com areia eu trabalho as cores mais claras, preenchendo o papel. Vou deixar a ponta do lápis um pouquinho mais fina para preencher melhor o papel. Aí fazendo uma base aqui do lado da boca dele e misturando um pouquinho essas camadas que eu já fiz aqui do rosto. E é normal as coisas ficar um pouco estranhas antes de ficar bonito. Então no começo o desenho fica um pouco estranho e depois ele melhora. Agora com o lápis vermelho, aquele vermelho tradicional que a gente encontra em caixinha de lápis de cor com 12 cores, eu vou passar um pouquinho aqui do lado no rosto dele. Isso eu faço para trazer um pouco mais de saturação aqui para essa região, deixar ela um pouco mais viva e trazer um pouco mais de saturação. E esse lápis aqui é da Leo Carbon Line. Aqui daria para usar o laranja também, um pouquinho mais saturado no lugar do vermelho. Eu vou utilizar o vermelho mesmo. Eu vou passando o lápis leve sobre o papel, não estou apertando muito aqui. Quero trazer um pouco de vermelho, mas nada muito exagerado.
Depois eu ainda consigo passar o lápis branco para dar aquela prensada nas camadas e deixar ainda um pouquinho mais sutil. Agora eu sempre vou limpando a ponta do lápis ali e vou passando em toda essa região que eu enxergo que é um pouquinho mais saturada conforme a minha referência. Agora com um 711, que é um tom de marrom, eu vou reforçando um pouco essa transição entre a sombra e a luz, trabalhando já algumas manchinhas que ele tem na pele e reforçando aqui, deixando essa transição um pouquinho mais sutil, mais suave entre o claro e o escuro. Então vou trabalhando aqui com degradê, desse marrom mais escuro até a parte um pouco mais clara. Exatamente da mesma forma que a gente vem trabalhando até aqui, vocês observando aí, vê que não tem nenhum segredo. Agora eu já começo a fazer algumas texturas aqui, alguns porozinhos. E o legal e algo bem interessante na textura é a gente trabalhar a textura de forma, sempre quando pensa em textura, de forma irregular, de uma maneira dinâmica. Se é fazer poros, geralmente alguns poros maior, outros poros menor, muda o formato dele também, às vezes uma bolinha já um pouquinho mais irregular. Então sempre é legal pensar assim, se a gente seguir um padrão de fazer tudo do mesmo tamanho, os poros, tudo do mesmo, a mesma intensidade de cor, o mesmo tamanho, o mesmo formato, vai causar uma sensação estranha para quem vê, porque parece algo artificial. Então quando a gente pensa em algo orgânico, algo natural, existe todas essas diferenças para fazer com que o nosso desenho pareça mais real. E aqui vocês conseguem observar que eu vou trabalhando de maneira até um pouquinho rápida, que é justamente para contribuir para essa irregularidade. Então eu faço uns risquinhos, umas bolinhas, às vezes uns triângulos pequenininhos, uns eu faço mais forte, outros faço mais leve e vou trabalhando dessa forma. Uso a borracha, também vou utilizar o lápis branco para suavizar isso, que às vezes fica muito intenso, a textura fica muito forte. Então a gente trabalha utilizando todas essas técnicas para contribuir ao nosso favor. E assim eu consigo obter um resultado mais natural e mais realista. E nesse processo é bom da gente deixar a ponta do lápis bem apontada, bem fininha, em todo o processo, né? O lápis com a ponta mais fina vai preencher melhor o papel. Mas nesse processo ele é fundamental para a gente conseguir trabalhar alguns poros, alguns pontos menores e outros maiores, trazendo justamente essa irregularidade. É que eu vou trabalhando esses pontinhos e espalhando aqui por toda essa região aqui da pele dele. Eu não vou fazer isso em toda a pele, até mesmo porque se a gente observar a nossa referência, não é em toda a pele dele que a gente vai ver de maneira clara esses poros. A gente vai ver em alguns pontos específicos, principalmente onde tem um contraste maior entre a luz e a sombra, eles acabam se destacando um pouco mais. Então é nessas áreas que eu vou ressaltar esses poros aqui para trazer essa qualidade de realismo. A princípio pode parecer difícil chegar num resultado trabalhando essas texturas, trabalhando esses poros, mas se vocês observar o processo, vocês vão ver que acaba ficando fácil. Não é tão complicado quanto parece. É mais seguir um processo mesmo, onde aqui no início a gente está com lápis,
depois a gente vem com a borracha quando necessário, depois a gente passa o lápis branco e vamos trabalhando dessa forma, até a gente chegar no resultado que a gente quer. Vou reforçar um pouquinho aqui essa sombra com o preto, que acaba, conforme a gente vai trabalhando, a gente vê que o preto, que a princípio estava bem escuro, parece que ele fica um pouquinho mais claro, porque a gente acaba escurecendo algumas áreas em volta dele. Então, conforme necessário, eu sempre vou voltando, preenchendo algumas áreas que é preciso, às vezes escurecendo alguns pontos, como esse daqui, com o preto, e às vezes até clareando alguns outros pontos, usando a caneta borracha ou a borracha elétrica. Agora com o lápis 711, um tom de marrom, eu vou passando aqui por cima do preto, para trazer um pouquinho de marrom aqui, para dar uma leve quebrada na intensidade desse preto. Embora eu gosto de brincar bastante desse jogo de contraste entre o claro e o escuro, como nesse ponto aqui eu escureci um pouquinho mais que na referência, mas justamente para trazer esse contraste e dar um pouco mais de impacto ao desenho. Vou acelerar aqui um pouquinho o vídeo, porque aqui o processo é bem simples, só vou utilizar o marrom e um pouquinho do marrom escuro para reforçar um pouquinho essas sombras, né, que é um pouquinho mais escuro, então eu vou passar por toda essa região aqui, escurecendo um pouco mais. Com o lápis branco da Leo Carbon Line, eu começo a prensar já essas camadas e misturar todas elas, deixando tudo mais homogêneo. E aí eu vou controlando o peso da minha mão conforme eu quero misturar mais. Quando eu quero misturar mais as camadas, eu aperto um pouco mais o lápis sobre o papel. Quando eu quero uma mistura um pouquinho mais suave, não quero que o lápis branco tenha tanta influência sobre as camadas, eu deixo a minha mão um pouquinho mais leve, seguindo aquele mesmo conceito que a gente utiliza para o degradê. Eu vou passando ele exatamente em todo lugar, só controlando o peso da minha mão sobre o papel, mas eu passo em toda a área que eu pintei. Nas partes que eu não pintei, nas áreas em branco, eu não passo ele, para ele não ter nenhum tipo de influência nas camadas que eu vou fazer. Ele eu passo mais como um acabamento. Então eu vou pintando uma determinada parte do desenho, pinto uma área do desenho, venho com lápis branco, prenso as camadas. Se for necessário, eu ainda consigo pintar por cima, mesmo depois de passar o lápis branco, mas já não é algo que eu vou fazer com tantos detalhes. Então aí vai ser, após eu passar o lápis branco, eu consigo trabalhar menos camadas. Então eu trabalho com lápis branco, já mais partindo para o lado do acabamento, quando está um pouquinho mais finalizado. Se precisar fazer um acertinho aqui, outro lado dá para fazer. E essa etapa ela é bem legal porque a gente já começa a ver o acabamento que o desenho vai ficando. Como as nossas texturas começam já a ganhar um pouquinho mais de vida, um pouco mais de detalhe, a gente já começa a perceber o resultado final do desenho. Quando eu começo a passar aqui sobre esses poros, vocês veem que eles vão ficando um pouquinho mais suave, mais sutil e com o aspecto que tem que ficar mesmo. Já perde um pouquinho daquele aspecto muito forte, que estava até meio grosseiro, e começa a ficar mais suave. Começa a parecer mais uma pele mesmo. Aqui a área ainda é pequena, mas quando a gente finalizar esse rosto, aí vocês vão conseguir ver uma diferença bem maior. E aqui eu trabalho passando lápis de várias formas, de forma circular, passando ele de maneira reta, horizontal, vertical. Vai depender um pouco também da textura do desenho. Por exemplo, se eu tiver uma linha, essa linha aqui ela não vai sofrer tanta influência, né? Mas se eu tiver, por exemplo, uma textura de um tecido que tem várias linhazinhas ali, se eu passar o lápis branco prensando as camadas de maneira circular, eu vou perder essa textura de linhas, porque vai acabar misturando tudo e bagunçando. Então, nesse caso em específico, eu passo ali em cima das linhas, seguindo o mesmo sentido das linhas, para não perder, como eu estou fazendo aqui na sobrancelha. Eu não vou passar, por exemplo, o lápis branco no sentido contrário das sobrancelhas. Eu vou passar seguindo os pelos
para conseguir não perder esse desenho que eu já fiz da textura, dos pelos, da sobrancelha. É um detalhe simples, mas que na prática vai fazer diferença. E dá só uma olhada nesse resultado, como já tá ficando legal. Eu passo essa escova aqui para tirar algum pedacinho de lápis que às vezes fica no papel e evitar de sujar. Agora eu vou pegar a borracha elétrica para trabalhar um pouquinho a textura também. Agora com a borracha elétrica a gente trabalha as texturas mais claras, os pontinhos mais claros. E esses pontinhos aqui mais claros é onde a luz está pegando. E a gente segue o mesmo conceito que a gente trabalhou com lápis, trabalhando eles de forma irregular, alguns pontos maiores, outros pontos menores. Vamos trabalhar também a intensidade de cor deles. Aqui tá tudo branco, esse primeiro momento, mas depois a gente vai vir com um lápis branco e mudar a intensidade deles, né? Deixando alguns mais branco, um pouco mais forte, deixando outros um pouquinho mais fraco, fazendo isso com lápis branco. E se necessário, passar um lápis com a cor mesmo, um tom de marrom claro, conforme a área que a gente está trabalhando aqui. Por exemplo, essa área que eu estou trabalhando, eu passaria um tom de marrom aqui nela. Se é uma área mais clara, perto do, por exemplo, do nude ou perto do rosa claro, eu passaria esse tipo de tom. Aí vai depender da área que você está trabalhando para passar o lápis da mesma cor da área que está trabalhando. E assim a gente vai conseguindo controlar a intensidade de cor deles, ou seja, a intensidade da luz que está rebatendo sobre ele. Em alguns pontos a luz vai ser mais forte, a gente deixa eles mais brancos. Em alguns pontos a luz vai ser mais fraca, então a gente deixa eles um pouquinho mais escuro, mais opaco. Vou acelerar um pouquinho o vídeo aqui nesse momento, que eu vou passar em toda a lateral do rosto dele aqui, criando essas bolinhas, criando esses poros aqui um pouquinho mais claro. E depois eu venho controlando a intensidade de cor deles. Agora com o lápis branco aqui da Leleu Carbon Line, eu vou vir trabalhando aqui na intensidade de cor desses poros que eu acabei de criar. E quando eu quero deixar eles um pouquinho mais escuro, um pouco mais apagado, eu utilizo um pouco mais de força aqui no lápis, prensando bem eles, as camadas, apertando mais ele aqui sobre o papel. Assim a cor que está em volta deles vai misturar um pouco mais e eles vão ficar bem mais sutil. Quando eu não quero que o lápis branco tenha tanta influência e que esses poros fiquem um pouquinho mais brancos, eu passo com a mão um pouco mais leve, sem apertar tanto o lápis aqui sobre o papel. Então vou trabalhando aqui de forma circular. A ideia aqui é misturar a cor. Então não é necessário trabalhar de forma circular, pode trabalhar da forma que você achar mais confortável. E agora com o lápis 723 da Faber-Castell Super Soft, que é um tom de nude, passar ele aqui sobre alguns poros, algumas áreas, que eu quero que ainda fique um pouquinho mais suave, um pouco mais sutil, bem suave mesmo. Então eu vou passando aqui por cima desses poros, controlando o peso da minha mão aqui sobre o papel. E algumas áreas que eu quero que fique bem mais suave, esses poros que a gente acabou de fazer eu aperto um pouco mais. E quando eu quero que eles apareçam mais, que eles fiquem mais visíveis, eu passo com a minha mão mais leve aqui sobre o papel, sem apertar tanto a minha mão, sem pesar muito ela. E é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa primeira aula. Até a próxima aula.